Olga, tenho aqui um mini resumo teu. Nasceste em 1990, aos 11 anos começaste a joalharia, Uhum. isso mesmo. Foste para Londres em 2007, Certo? doutorada em design de joalharia, Não, doutorado em Artes e Filosofia. arte e filosofia, e és também curadora Sim. em algum museu neste momento? Tinha em Itália, no Museu da Ótimo. Joia de Itália, em Vicenza. E já agora, quantos anos é que tu tens? 120 e... 30 fresquinhos. Pois é, mas parabéns, festa. Entrei no ano na década dos 30. Ai, que lindo. Diga. Que lindo. Então, nós conhecemos há pouco tempo, mas chamaste-me logo a atenção com o trabalho que nós vimos. E, de facto, é um privilégio para mim e para quem me segue poder ouvir os teus hábitos de alta performance ou não hábitos, que eu vi que tu escreveste. Uhum. Uhum. Eu já tinha Mas, aberto o jogo desde o início. sim, mas sabes que quando nós tratamos com alta performance, eu não quero que a gente crie aqui a imagem de que só as pessoas perfeitas, ou ditas perfeitas, sem pecados, é que vivem alta performance. Mentira. Em inglês vem dizendo é bullshit. A gente sabe que todos nós temos um lado negro da força, mas a verdade é que o que importa é que nós todos os dias conseguimos ser melhores que o dia anterior. Foi isso que tu mostraste com o teu trabalho. A capacidade de observar os teus momentos mais dark e transformá-los em arte. Isso é uma Sim. sublimação. É Espero que errado. alguns. Pelo Espero que menos na eu... minha luz, certamente. Sim. Fala-me de ti. Como é que é um dia para ti? Por exemplo, imagina, se calhar estás num momento em que não tens nenhuma exposição, neste instante, não Estou a é? preparar duas. Estás a preparar duas. Então conta-me, como é que é uma rotina, por exemplo, esta semana? Como é que está a começar? Como é que tu acordas? A que horas é que acordas? Como é que tu te vês ao espelho? Como é que te Olha, empoderas? as minhas, a tua pergunta volta um pouco àquilo que eu disse, não é? Portanto, as minhas rotinas são a inexistência das mesmas. E eu faço uma gestão do meu dia ou da minha semana, mas maioritariamente do meu dia em que calendarizo tudo e faço tópicos no telemóvel, agendo tudo o que tenho que fazer, de tão simples quanto tirar medidas para mandar fazer uma caixa, a ter as reuniões ali com o tempo contado, a poder estar na parte criativa e intuitiva no estúdio ou a escrever artigos no escritório aqui em casa. Então varia tanto quanto isto. Agora, esta minha semana, independentemente de lhe ter chamado início de semana, eu sinto que já tem sido uma semana tão longa, porque já fiz tanta coisa, já consegui agilizar tanta coisa, e planificar o mês todo, o que para mim é muito bom. Eu estou de momento, como disse, a planear uma exposição em particular que vai inaugurar a 5 de fevereiro em Lisboa, que é uma exposição muito peculiar. É uma exposição onde eu vou lançar a minha primeira linha de alta joalharia, juntamente com uma mostra de algumas das minhas peças que tu já conheces. Portanto, neste momento, a Olga está formatada para acordar em modo empresarial e adormecer em modo entrepreneur, digamos assim, Uhum. empresarial na mesma, portanto tenho de estar contacto os colaboradores, faço os orçamentos, etc, etc. Muito mais de diligência do que de criação intuitiva no estúdio, porque não é o caso, até porque os valores com que se mexem neste caso são valores consideravelmente diferentes daqueles impactos feitos nas esculturas upfront. Como é que eu me acordo? Como é que eu me deito? Mais uma vez é consoante fases. Nesta altura do campeonato, eu digo-te que por volta das 10h30 já estou ou no estúdio, ou a ter reuniões do outro lado da cidade, ou até às 10, o que significa que geralmente nesta altura acordo por volta das 8, que é para poder tomar um pequeno almoço devagar. Porque é esta hora que parece aparentemente um bocadinho tarde? Primeiro porque eu gosto de dormir. De manhã eu gosto muito de dormir. Eu preciso de dormir um mínimo de 7 horas, 7 horas e meia, porque senão não funciono. Mas nestas fases eu deito-me perto das 2, 3 da manhã. Porque independentemente de eu dizer, ok, acabou o dia e o dia acabou no estúdio às 9 ou 10 da noite, agora vou relaxar, esquece. Eu chego a casa, janto à tarde e mais horas e depois vou para o computador e faço tudo o que tenho em falta no computador até estar terminado. Só me permite dormir quando termino.
Portanto, estou completamente dependente disso e daí a inexistência de rotinas. Sim. Estás num processo de organização. É quase como estás a ser Sempre, estou sempre. decoradora, estás a ser curadora de ti mesma, praticamente. Sim, mas isso eu sou sempre. Ok. Num processo criativo, porque imagina, eu conheci alguns trabalhos teus, gostei muito pela particularidade das próteses, daquele trabalho, achei incrível, mas tu tens uma história, tu tens uma contextualização. Como é que tu te inspiras para os teus trabalhos? Algum caso em particular, tu vais à procura ou deixas-te levar pelos teus insights? Não tem, mais uma vez, não tem regra, sabes? Para mim, enfim, uma pequena inspiração, uma grande inspiração pode surgir de uma coisa tão simples como no outro dia estar a conduzir numa autoestrada e ver a luz a passar por os orifícios ou por alguns orifícios que havia nos rails de proteção. Tão simples quanto isso, eu acabo por extrudar e pensar em escalas e adaptação ao corpo, etc. Mas sabes que, de modo geral, é raro uma série de peças, de esculturas ou de joias, digamos assim, nascerem por um sentido estético apenas. Porque, para mim, a parte da componente estética não é algo que serve para veicular uma mensagem superior, mas não o que assume cariz de supremacia, digamos assim. Portanto, olha, nesse caso das próteses, de uma forma muito sucinta, foi um desafio gigantesco que eu me impus a mim mesma. Já me deves ter ouvido falar disto. Primeiro porque eu tenho um trauma de criança com agulhas e por isso toda a minha investigação médica e toda a minha adaptação dos objetos médico-cirúrgicos iniciais veio precisamente de eu entrar num processo de catarse, como quase todo o meu trabalho, mas este muito específico e prolongado, que era tentar superar ou amenizar a minha fobia de agulhas. Que não superei, mas Uhum. amenizei consideravelmente. Depois comecei a expandir. Porquê? Porque eu tenho dois pais que são médicos, um pai que é cirurgião e eu sempre gostei muito de ir para a sala de esterilização, de ir para o bloco cirúrgico, porque ao contrário do que muita gente e do que a maior parte das pessoas acham e sentem, o bloco cirúrgico para mim é efetivamente um lugar de muita paz, é um lugar de muito pragmatismo poético, sabes? É quase como se mesmo não havendo uma música de fundo, todos aqueles movimentos são tão melodiosos, tão calculados. É quase como, olha, se calhar pelo facto de eu ter sido bailarina durante 15 anos e fiquei um pouco com a melodia e o continuar do movimento, para mim Uhum. estar no bloco cirúrgico é muito diferente que aquela conotação à dor. Mas efetivamente é isso que se lá está a fazer. Por isso, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a averiguar técnicas cirúrgicas, a recolher materiais cirúrgicos, desde fios de sutura até próteses de anca, etc., e a perceber até que ponto é que eu, sendo perita mais ou menos em criar ou em estudar coisas bonitas, digamos assim, poderia até que ponto aliar o belo ao útil no tratamento médico, partindo particularmente de uma frase muito conhecida da época grega, que é o belo cura. Hum. Portanto, no fundo, aquilo que eu tento fazer com a joalharia medicamente prescrita é curar com o belo. E aquilo que eu faço com o meu trabalho é curar-me através do belo. Tu falas com arte, pelo que eu percebi também de ti, há uma extrema sensibilidade, uma ótima capacidade de observação, muito sensível aos fatores externos, do que é algo que te caracteriza. E eu senti isso quando entrei na sala em que tinhas as peças com os cabelos. Ok. Para mim foi das que mais marcou nesse sentido, porque é uma pergunta que no fundo me surge, que é como é que tu consegues em momentos, não só naquele, mas noutros, em que estás mais introspectivo ou mais down, e daí explorar depois essa leveza em criar coisas bonitas, porque foi isso que tu fizeste. Eu tento fazer isso sempre, claro que muitas das vezes, e nesse caso, como tu falas, são fatores externos, não é? São fatores que me são muito próximos emocionais, mas que têm a ver com outras pessoas que não eu, é apenas a forma como eu faço a digestão, digamos assim, da situação.
enquanto que muitos outros têm a ver com aquilo que me é intrínseco, aquilo que eu sinto durante aquele mês, estou num estado emocional que necessito de colocar cá para fora. Mas sabes que eu acho que tanto essa do hair hallucination, da alucinação capilar, por causa da alopecia e dos efeitos secundários da quimio, de pessoas muito próximas na altura, eu acho que tudo se resume ao facto de tu falas em sentir. E eu costumo dizer que da mesma forma que eu penso com muita força para alguma coisa acontecer e por isso não faço projetos, eu sinto com muita força. E acho que quase toda a gente, se não toda a gente, sente efetivamente com muita força. Agora, eu tenho necessidade de colocar cá para fora esse sentir, mas nem eu consigo passá-lo a palavras. Porque parece que Hum. nenhum discurso, nenhuma construção frásica é suficiente para efetivamente mostrar ou fazer sentir aquilo que eu sinto. Da mesma forma como eu digo às vezes quem me dera ter um botão de on e off. Compreendes? Porque Sim. nem. Enfim, por muitas vezes que a minha mãe é a minha musa e a minha confidente, vá, e quantas vezes eu lhe digo eu estou tão cansada, não quer dizer que eu esteja infeliz ou que eu esteja mal. Não, estou verdadeiramente cansada. Eventualmente até cansada de satisfação por estar tudo a correr tão bem. Mas aquele cansaço é como se fosse 100 quilos em cima de mim. E esse próprio cansaço, eu às vezes tenho necessidade de encontrar um canto no meu sofá para Hum. remoer esse cansaço e deixar que ele saia pelos poros. Portanto, é tudo um pouco assim, é tudo quase como se isto fosse um recipiente que enche, e quando transborda tem de transbordar de formas diferentes. E como já percebeste, eu gosto muito de metáforas. Sim, faz sentido, porque vou dizer, é um dos meus desafios colocados a mim próprio este ano, é usar mais metáforas. Eu sei a tua antípoda, mas as metáforas resumem a nossa imagem mental de quem está à nossa frente, para comunicar isto mesmo, conseguir passar a mensagem ao outro com o mínimo de ruído possível. Essa mensagem pode ser verbal, pode ser visual, e tu fazes isso com a arte. Transmites o que tu sentes cá dentro, não verbalizas, por isso não és cantora, e passas para esse bem material. Tu disseste aqui uma coisa que me deixou agora com a pulga na orelha. Tu não és estratega, tu não usas estratégia. Hum, Reparaste? Ou seja, eu vejo-te com muitos trabalhos feitos, assim, tu fizeste 30 anos agora. Vamos ver quantas pessoas eu conheço com 30 anos que têm um trabalho tão expressivo em termos de arte e, hum, e a força que tu tens. Pouquíssimas. Eu diria, ela tem estratégia, ela vê onde é que quer chegar e pelo menos vai desenvolvendo à medida. Mas acabaste de dizer que não tens estratégia, que os teus trabalhos não surgem. sim, sim. Como é que as coisas surgem assim? Olha, não sei como é que as coisas surgem, mas a verdade é que elas surgem. E eu parto do princípio, e tu ainda no outro dia certamente terás visto. Eu acho que não te cumprimentei, peço desculpa por isso, mas eu fico tão assoberbada de trabalho e de atenção dispersa para vários pontos, mas eu tenho quase a certeza que tu estavas na inauguração da linha de casa, certo? Desculpa-me, mas eu acho que devia assim do canto do olho, pronto. Hum, mas aquilo, por exemplo, esteticamente está dentro. Isto já vamos ao facto de como é que as coisas surgem, à pergunta. Aquilo está esteticamente imbuído do meu trabalho em geral, da série das peças da Filigrana e de Fernando Pessoa Álvaro de Campos, mas tem um cariz muito menos conceptual e muito mais útil, muito mais de luxo mas de luxo prático, luxo usável, digamos assim, não uma escultura que permanece em repouso ou em rotação num canto e está ali como um marco na casa ou no museu. Mas esse é um dos exemplos, sabes? Como esta situação agora da exposição da Boutique dos Relógios, da linha de alta joalharia. As condições vão surgindo e eu tento sempre fazer o máximo que posso das condições e dos momentos que me são colocados à frente. Mas mais do que isso, a linha de casa foi um desafio que me foi lançado. A alta joalharia não foi um desafio que me foi lançado, mas foi algo para o qual eu estudei, que nunca pratiquei, nunca pus em prática, melhor dizendo, e que achei que agora era o momento certo. A verdade é esta: se me lançam desafios, eu só parto do princípio que acham que eu consigo fazer. Portanto, eu não tenho nem mais nem menos, eu tenho que provar que consigo fazer. Nem que não seja a mim mesma. Portanto, para mim,
Todos os dias são desafios diferentes e quanto mais coisas inexpectáveis surgirem, mais dinâmica se torna a minha semana, a minha vida, no fundo geral. Sim. Por assim dizer, tu gostas na prática de ser desafiada. Tu gostas de Muito, superação. muito. E adoro que me subestimem. Ou Adoro que seja, é o substrato para tu saíres e te mostrares. E adoro. pegando aqui no início, tu falaste-me que gostas muito de dormir. O sono para ti é alguma forma de tu também te reinventares durante a noite? Tu usas a linguagem que percebes durante o sono para te materializares depois? Eu não só uso a linguagem, como durante muito tempo, ultimamente não, mas durante muito tempo eu dormi com um gravador ao lado da cama e tenho sempre um bloco e uma caneta ao lado da cama, porque durante a noite é o momento em que eu não só clarifico muitos dos meus problemas, que não são problemas, graças a Deus, mas muitas das minhas situações que necessitam resolução, e são os momentos mais férteis em termos de criatividade. Por isso, precisamente, é que eu tenho uma série que se chama Hipnopômpia. Desenvolve. Não, é o estado de transição de estar em sono profundo para um pleno despertar, em que eu sinto, como grande parte das pessoas, particularmente os criativos, necessidade de fazer naturalmente, subconscientemente ou inconscientemente, fazer um rearranjo temporal-espacial e tudo navega à volta da cabeça, sejam pássaros, sejam troncos, seja uma floresta no meio do mar, num navio, etc, etc. Portanto, é quase que uma transmutação de tempo e de espaço. E isso acontece-me permanentemente à noite. E sabes que é mais durante a noite que eu finalizo as minhas ideias, porque eu não tenho, e talvez o facto de eu trabalhar sozinha faz com que eu não sinta uma necessidade tão grande de desenhar. E muitas vezes os desenhos, bem como os que estavam na exposição Corpo e Escultura, os desenhos que lá estavam foi por vontade do curador, são desenhos íntimos, são esquiços em que eu apenas que preciso de estudar escalas de como é que as peças ficariam no corpo, faço-os para a minha referência própria, não os mostro. E a verdade é que a razão pela qual eu não faço isso é precisamente porque eu tenho, e talvez devido à minha grande paixão por geometria descritiva, eu tenho uma muito boa, acho que me é permitido dizer isso, capacidade de visualização. E quando eu penso numa peça, eu penso tal e qual como a quero e eu sei que ela vai ficar assim. Portanto, aqui dentro é tudo muito. Aqui dentro, no que concerne à produção criativa, é tudo muito claro. E se não for, eu não penso. Tu, em momentos de. Eu sei que a criatividade não é uma coisa que esteja o tempo todo presente, isto é quase um conceito de alta performance. Ela é flutuante. Tu usas no fundo, dessa ferramenta que tu tens, que é inspirar-te no sono, em momentos de falta de inspiração, na prática. Estás uma semana, precisas de ideias. Não, eu vou obrigar a descansar hoje à tarde para eventualmente ter uma ideia depois de acordar. Sabes que já me aconteceu tantas vezes que há uma coisa que enfim, é meio ridícula, mas também tem a sua piada. E eu dizia isto aos meus alunos quando dava aulas cá na faculdade e eles partiam-se a rir, porque efetivamente é uma coisa tão... Enfim, não tem tino nenhum. Mas eu tive, durante a minha curta vida, longa vida, não sei o que lhe quiser chamar, muitas fases e recentemente também fases em que temo que a inspiração se esgote. Eu acho que isso faz parte de qualquer criativo. Mas também aprendi a ser paciente e perceber-me ao ponto de saber, ok, há alturas em que eu estou mais fértil, não são calendarizadas, atenção. Okay. Há alturas em que eu estou mais fértil criativamente e há outras alturas em que eu não estou. Portanto, eu tenho que respeitar esse tempo e esse espaço e não forçar, porque se eu forçar, resulta em frustração. Faz sentido. Isso para mim, tecnicamente, chama-se autoconhecimento. Pronto, e eu se calhar digo que tenho algum porque passei 10 anos sozinha em Londres. E os meus 5 últimos anos em Londres foram passados em frente a um computador e a uma janela, a escrever uma tese de doutoramento e um mestrado. E a viajar muito sozinha. Portanto, acho que tive tempo para me conhecer relativamente bem e por isso é que estou tão bem sozinha, tanto tempo sozinha e não me sinto sozinha, estou comigo.
Mas isto para te dizer que aquilo que era tema de riso era que quantas vezes eu estava em Londres, cá ainda não aconteceu, mas quantas vezes eu estava em Londres e precisava de criar uma série de peças para a Moda Lisboa ou para outra coisa qualquer. E não tinha, eu forçava porque eu tinha um timing em que eu precisava de imaginar vir para Portugal e produzir. Sabes o que é que eu fazia? Pegava no telefone e dizia assim: mãe, fala. Diz, o que é que tu comeste hoje, etc. Demorou 2 ou 3 chamadas para a minha mãe perceber o que é que o mãe fala significava. Então era assim, ela falava 2 ou 3 minutos, hoje fui ali, olha, pronto, tchau, tchau. E já tinha vindo. Portanto, eu só precisava de um gatilho. E esse gatilho ou era a minha mãe ou era a minha tia. Mas particularmente a minha mãe. E bastava ser Incrível. que ela tinha comido filetes com arroz, o que é que fosse. Alguma coisa aqui desbloqueava. Já que estamos a falar em comida, Ah, até era o mais fácil. O que é que comeste hoje? Onde é que foste hoje? As perguntas mais básicas. Não é? sim, tu tens algum cuidado particular com a tua nutrição? Ahm, não tenho muitas regras, infelizmente, Hum. particularmente porque quando eu entro em modo obsceno de trabalho, eu não me lembro de comer. E sou capaz de fazer 2 refeições ao dia e cá vem a mãe outra vez, que eu pareço uma menina mimada. Não sou, mas não tenho problema nenhum em dizê-lo. Quantas vezes a minha mãe não vai ao meu ateliê, quando eu estou em mês de produção louca, pega numa banana e diz-me come. E eu estou com as Hum. mãos a trabalhar e ela está-me a dar a banana para eu trincar uma maçã. Portanto, isso acontece com muita frequência e eu noto diferenças drásticas. Agora, já para isso eu tenho despertador no telemóvel para 2 em 2 horas comer meia peça de fruta e um bocadinho de nozes, por exemplo. Portanto, os meus cuidados são por fases, Uhum. infelizmente. Não, e faz sentido, porque falaste esses momentos de trabalho obsceno e imagino que essa palavra para ti define, mas quem não conhece o teu trabalho vai perceber, porque de facto tu parece que é uma avalanche, um tsunami que vem e que não dá para perder ou cortar a inspiração. Tu tens que Não, e é isso que eu sinto. Eu tenho que aproveitar cada segundo. Quando eu estou nessas fases, eu tenho que aproveitar. Depois eu tenho uma coisa que eu não acho que seja muito boa, é que eu gosto muito pouco de esperar. E não é necessariamente para os outros, é para mim, para comigo mesma. Se eu sinto que é aquilo que eu tenho que fazer, se eu não terminar hoje, temo que não só o meu ritmo de amanhã não seja o mesmo, que já aconteceu, como a minha capacidade de discernimento poderá estar mais ou menos toldada por algum tipo de frustração, por não ter terminado no dia anterior. Por isso é que eu faço sprints que não são saudáveis e que depois se repercutem em no dia seguinte acordo e estou feita uma lua tão demasiada que estou, não é? Portanto, toco a calçar meias elásticas e a tomar um diurético. Infelizmente é a minha única dependência, para além do trabalho. Mas tenho muito esse hábito. Ok. Sabes que meia hora já quase passou. É horrível, tenho que aumentar o tempo das lives, porque claro, conversar contigo também é outro nível, porque tu estás aqui a criar uma disrupção com todas as outras lives, porque o que é que tu comes, o que é que tu dormes, mas eu tenho perguntas para ti. As perguntas base que eu tenho são estas. Tu usas algum tipo de mantra interior de empoderamento, assim, alguma frase, num momento mais dark ou mais punk, assim, ok, Olga, e engatas com uma frase. Acho que as digo em silêncio, por isso não tenho palavras. Sabes, Hum, mas quando acordo, sei nitidamente que quando me deitar tenho de ter aprendido alguma coisa mais. Tenho de me deitar com mais sabedoria. E não precisa de ser sabedoria intelectual, pode ser emocional. sim. Tão simples quanto cruzar a rua e trocar uns olhares com alguém. Ou sorrir para alguém que não estava à espera e devolver o sorriso. Tão simples quanto isso. Agora, passar um dia em branco? Não. Não. Ir para a cama a saber que perdi? Não. Ou seja, há aí uma vontade interna gigante de querer viver. Sim, sim, Muito. sim, E é muito. neste tema que entra aqui a última pergunta. Onde é que tu te vês daqui a 50 anos? Ah, extremamente realizada, muito feliz com aquilo que faço e
se Deus quiser, e isso depende de mim, e eu tenho essa noção, a conseguir viver aquilo que não vivi na minha infância, na minha juventude, antes dos 30 anos. Sempre foi, não sei se me foi incutido, sabes? Mas eu acho que me foi incutido externamente por alguns comentários que eu fui ouvindo em situações de sucesso, já com 17 anos, etc. Houve uma pessoa em particular, e eu lembro-me que no dia 1 de janeiro, quando eu fiz 24 anos, independentemente de estar apenas com a minha família, eu senti necessidade de me levantar da mesa e de lhes dizer aquilo que eu estava a sentir, algo que não é muito comum, fazer um mini discurso. E foi lembrar-lhes todos que no dia 5 de outubro de 2007 eu estava a expor com 9 outros artistas e com a Joana Vasconcelos no Pátio dos Bichos da Presidência da República. E logo após o presidente da altura, o Dr. Cavaco Silva, ter passado por mim e ter falado comigo, houve uma senhora que passou e que olhou para mim, viu uma catraia, não é? E me perguntou, ui, que idade é que tenho? Mas num tom de voz relativamente suave. Eu olhei e disse, 17. E ela olhou para mim, deu 3 passos à frente e eu só ouvi um grito assim, credo, se já é assim com 17 anos, o que é que vai ser quando tiver 24? Nunca mais me saiu isso da cabeça. Portanto, eu fiz questão de entrar nos 24 plena, como entrei nos 30. E eu acho que foram os meus aniversários mais bonitos de mim para comigo mesma. Porque eu sempre pus na minha cabeça, quanto mais cedo e mais eu fizer mais cedo, mais impacto tem. E a verdade é essa. Quanto mais se faz enquanto se é novo, mais impacto tem. Agora, comprometi muitas coisas, como se pode imaginar. Portanto, tenho a esperança de poder, não digo resgatá-las, mas sabes, viver, e já estou a começar a poder tirar proveito de relaxar com o quão bem as coisas me têm corrido. Agora, tirando isso, não faça mais pálida ideia, lancem-me desafios. A longo prazo, a curto prazo. Uma palavra que eu consigo olhar para ti e perceber logo é orgânica. Contigo as coisas acontecem, vão acontecendo. Acontecem. É. Sabes que estas lives têm um objetivo muito grande, que é criarmos aqui uma corrente do bem, para que pessoas que vão, no futuro próximo, ter acesso a este tipo de gravação, ou no YouTube, ou no Facebook, outros no Insta, possam ouvir e perceber, olha a Olga quando tinha 30. Tu queres, imagina que daqui a 10 anos alguém vai ver este vídeo. Tu queres deixar alguma mensagem de esperança para os jovens atuais, para este ano 2020 que vai acontecer aí, os próximos anos? Uma apenas. Façam por amar realmente aquilo que fazem. É a chave do sucesso. Porque quem ama tem paciência, tem perseverança e mesmo que não tenha dinheiro para investir, vai arranjar a forma de contabilizar, ou melhor, de tirar profit do tempo que investe. E foi algo que eu aprendi há muito poucos meses. É que 10 anos de investimento académico e em carreira, quando o retorno vem em avalanche. Mas é preciso muita paciência e passar por ciclos de grande desespero. O que é que eu faço aqui? Como é que eu vou continuar? Mas é fazerem mesmo por gostar daquilo que fazem. Porque quem gosta daquilo que fazes tem meia vida, ou mais do que meia vida adiantada. Ok. Olga, muito obrigado. Foi uma delícia falar contigo. Olha, ótima semana. Vamos ver agora as próximas exposições. Tchau, beijinho, obrigada. Vamos falando, beijinho.